Salve, salve pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre a polêmica que está acontecendo aí sobre o imposto de renda, mais especificamente sobre a questão do IR começar a abocanhar mais cedo a renda dos mais pobres. Mas antes eu quero relembrar com vocês a sistemática do cálculo do imposto de renda retido na fonte, que é aquele imposto de renda que é retido mensalmente caso o trabalhador atinja lá aquela tabela que tem do imposto de renda, beleza? Então, vamos lá. A gente pega o salário bruto, só relembrando, tira o INSS, que é descontado do trabalhador, tira lá um valor por dependente, no caso se ele tiver filhos, por exemplo, tira um valor lá por pensão alimentícia, se ele paga a pensão alimentícia, e existem outras deduções, beleza? Aí eu chego lá na base de cálculo do imposto de renda, em cima dessa base que eu calculo o imposto de renda, e não sobre o valor do salário bruto, beleza? Então, pessoal, hoje quem fica numa base de cálculo de até R$ 1.903,98 é isento de IR, só começa a pagar IR acima desse valor. E agora vamos entender por que quem for ganhar a partir de um pouco mais de um salário mínimo e meio, e atenção, o que não será os R$ 1.953 que estão falando por aí, mas sim, em regra, quem ganhar a partir de R$ 2.071 vai ter que pagar IR, vai começar pagando aí o IR de 1 centavo, beleza? Pessoal, isso tudo vai acontecer por quê? Por culpa do atual governo do Lula? Não. Por culpa do atual governo Lula, que aumentou o IR? Também não. Porque a culpa foi do governo do Bolsonaro? Também não foi isso que aconteceu. Então, de quem é a culpa? Calma, que é exatamente isso que eu vou explicar aqui para vocês. Na realidade, pessoal, essa culpa ela deve ser compartilhada com todos os governos anteriores, pois esses governos não corrigiram a tabela pela inflação, exceto de 1994 até 1996. As outras correções, quando aconteceram, ficaram bem abaixo da inflação, sendo que a última correção foi feita ainda lá em 2015 no governo da Dilma, que também não sofreu aquela correção necessária pela inflação. Pessoal, eu fiz uma conta aqui, em 1994, quando surgiu o Plano Real, pagava IR quem ganhava em média uns 9 salários mínimos. Observem a disparidade para hoje. Outra conta é que, corrigindo a tabela do imposto de renda pela inflação, desde o surgimento do Plano Real, a base limite para a isenção seria de aproximadamente R$ 4.242. Pessoal, é o seguinte, quando o governo não atualiza a tabela do imposto de renda pela inflação, no final das contas ele está aumentando o IR para os mais pobres. Para vocês entenderem, se eu aumento o salário mínimo e não corrijo a tabela do IR, então mais próximo esse salário mínimo vai ficar da base de cálculo de isenção do imposto de renda. Ou seja, cada vez mais o IR vai abocanhar uma fatia da renda da população mais pobre. Então, o mais pobre, além de já sofrer com a tributação sobre o consumo, como por exemplo quando ele compra lá 1 quilo de arroz no supermercado, ele também vai começar ainda mais cedo a ser tributado com a sua renda, o que no caso é o seu salário. Agora, fica a reflexão. O que é mais importante agora? Fazer uma reforma tributária ou fazer uma reforma para diminuir o tamanho do Estado, que no caso seria uma reforma administrativa?